Vou te apertar mais um pouco, cara, que eu tô curioso para saber Vamos lá, bora. quanto que é o investimento hoje. Uma ordem de grandeza, obviamente. Para uma pequena, falando nesse volume de 7 a 8 Falando mil nesse metros volume de cúbicos, 7, 8 mil, só compressão para você entregar num consumidor específico. E se você quiser trazer um exemplo de um posto também, fica à vontade. tá. Um sistema de compressão, partindo da premissa que você tem um biometano já padrão ANP, que você somente vai comprimir, isso pode estar girando em torno de 2 milhões a 2 milhões e 250, 2 milhões e 300. Depois, uma carreta para transporte, uma carreta para 8.400 metros cúbicos, vai girar em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 também. Obviamente, você tem o custo adicional do caminhão. E aí, para um sistema na entrega no cliente, 400 mil, 500 mil. Isso já manifold, obra civil, unidade redutora de pressão, com toda a telemetria embarcada. Uma ordem não tanto de grandeza, tá? Quem quiser Aham. afinar valores, estamos à disposição. Bem-vindos a mais um Doutor Biogás Podcast, um espaço onde eu trago alguém especial para te inspirar a entrar nesse mundo de biogás. E hoje eu tenho aqui um especialista em comercialização e distribuição de biometano pelo modal rodoviário, o famoso gasoduto virtual. Um amigo, Hernan Zual, diretor do grupo IGAS. Hernan, seja bem-vindo, cara. Ricardo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme, uma honra estar aqui discutindo, debatendo, trocando ideias, experiências com você. Uma pessoa de muito destaque no setor, que tive o prazer de conhecer há anos atrás, desde inícios do CI Biogás e outras andanças que esse mercado nos Exatamente. levou a nos encontrar. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto do Dr. Biogás. Tenho assistido todos os podcasts que você tem publicado, né? É um marco muito importante para o setor, você trazer essa diversidade que nós temos hoje. Então, hoje vai ser um prazer compartilhar um pouquinho esse tempo, contar um pouquinho da IGAS, como que a gente está inserido nesse mercado tão promissor, que já é uma realidade. Enfim, abrir as portas para que todos venham nos conhecer um pouco também. E vocês têm umas ações fantásticas ali que bom, quero ouvir um pouquinho sobre esse processo de levar biometano para veículos elétricos. Eu sei que vocês têm bastante atuação dentro aí no setor, mas gosto de começar o nosso bate-papo, Hernan, querendo entender a tua história. Então, quem que é o Uhum. Hernan? Como é que você se conecta com o mercado de biogás e quando você se conecta, né? Como eu digo aqui, qual que foi o teu momento biogás? Enfim, conta um pouco a tua história para nós, cara. Bom, vou contar um pouco. É uma história um pouquinho longa porque a Igás nasce é uma empresa familiar, nasce através do meu pai, o Pedro Zual. Eu sou argentino, nascido em Córdoba, me mudei para o Brasil. Minha primeira chegada no Brasil se deu no ano de 2003. Só para entender, contextualizar um pouco aqui a minha entrada na empresa, nesse mundo todo. Nós somos de uma família de 5 filhos, onde Uhum. são 4 mulheres. Eu sou o único homem da família, sou o quarto filho e sempre acompanhando meu pai em todas as andanças que ele tinha de projeto. A Igasa ela nasce como uma empresa de engenharia, né, chamava IG, foi fundada na Argentina, era uma empresa que tinha um foco principal em instalações industriais, mas todas instalações voltadas ao uso do gás natural nas indústrias. Então sempre acompanhei meu pai desde pequeno, eu lembro numa caminhonete, numa Ford F-150 vermelha. Então, ia nas andanças com ele e, desde pequeno, a gente ia escutando, né? Ah, você é o sucessor, você que vai dar continuidade ao trabalho dele, você que é o carrapato que está grudado nele sempre ali. E a empresa iniciou nos anos 80, 84, 85 na Caraca. Argentina, como uma empresa de engenharia. Meu pai, junto com mais 3 sócios que se formaram com ele na faculdade de engenharia mecânica. E depois, nos anos 90, começou o boom do gás natural na Argentina. E naquele momento, como eles já estavam inseridos no setor de gás, vamos dizer, através de instalações industriais, e decidiram colocar um posto de GNV. Fizeram um investimento arriscado, né? O mercado estava começando, né? Estava engatinhando ali, ninguém sabia qual que seria o real potencial dele. Fizeram um investimento, sistema de compressão, dispenser, etc. Inauguraram o posto numa avenida bastante conhecida de Córdoba, a Avenida Vélez Sárfio, e o posto teve um sucesso assim inesperado. A adesão que teve ao gás natural no uso veicular, como muitos países começaram, foi Uhum. algo assim surpreendente para todos.
E um projeto que se esperava ter um payback aí de 3, 4 anos acabou acontecendo em praticamente um ano, dada a demanda que tinha. A fila de taxistas era imensa, virava quarteirão, virava metros e metros de fila de pessoal querendo abastecer e utilizar o GNV. Deixa eu te E fazer uma ali, pergunta, né, nesse momento da diga, história, não sei se você sabe ela. A gente sempre tem essa do qual que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, primeiro os carros uhum. convertidos ou primeiro o posto? O que aconteceu naquele momento da história? Você sabe? Bom, tenho poucas lembranças. Isso aí eu tinha, acho que no momento da inauguração do posto eu tinha cerca de 5, 6 anos de idade, né? Era bem novo. Mas assim, a gente sempre conversa, sempre fui muito interessado na história do meu pai, da família como um todo, e ele sempre nos contou, né? Isso foi meio que um momento de transição, vamos dizer assim, onde você pega a onda certa no momento certo dela quebrar quando ela está formando. Então, houve no país o início do mercado de gás. Então, assim, foi as conversões meio que acompanharam o crescimento da infraestrutura para o abastecimento desses veículos, né? Uhum, E começou em cidades maiores, de maior porte, como Buenos Aires, entre outras. E Córdoba é a segunda, terceira maior cidade do país, está bem no sim. centro do país. Acabou absorvendo essa necessidade também. Frota de veículos muito grande, transporte de carga pesada que atravessa o país de um lado para o outro. Então, assim, foi meio que, não sei se é certo dizer que a galinha e o ovo vieram mais ou menos junto ali, mas aquele famoso estava no lugar certo, na hora certa, no Sim. momento certo. Então, assim, acho que foi uma decisão muito estratégica que eles tiveram naquele momento. E o negócio vingou de uma forma surpreendente para todos, né? Na época, a Argentina já tinha aquela questão do peso, né, da moeda, do peso e do dólar numa equivalência praticamente de 1 para 1. Então, Uhum, assim, a gente tinha um combustível que tinha um custo elevado para o bolso do usuário e o GNV veio como uma alternativa extremamente rentável e principalmente para quem rodava muito, né? O foco sempre foi, a gente sabe por cultura que o taxista, o motorista de aplicativo, etc., é um dos maiores usuários do GNV em função da quilometragem, né? uhum, Então, assim, foi ali um momento, acho que o timing foi muito perfeito para eles e instalar aquele posto em Córdoba no momento gerou um impacto muito grande. Se não me engano, acho que era o primeiro ou o segundo posto que era instalado na cidade. ah, entendi. Então, assim, absorveu uma demanda que estava ali meio reprimida, né? Não tinha infraestrutura e ao momento que se inaugurou, enfim, foi um grande sucesso. Continuando assim um pouquinho da história, eu lembro que nesse posto foi, vamos dizer assim, meu primeiro trabalho, nas épocas de férias escolares, de feriado. Olha só como é que é contraditório agora a gente falando do gás do biometano, eu vou puxar a sardinha para o combustível, né? A única função que eu podia exercer no posto era limpar vidro. Eu tinha meu rodinho e eu tinha, não sei se vocês vão lembrar, aquele estojinho que todo taxista tinha de colocar moedinha. Aham. E meu pai falava assim, ó, vai na bomba de combustível. O pessoal do combustível vai te dar moeda. O pessoal que vai no gás está procurando economia, então ele não vai te dar moedinha se você lavar o vidro. Fica na bomba de combustível. Então, ali foi minha primeira experiência, vamos dizer assim, com o Muito bom, mundo cara. gás. Eu lembro assim, acompanhava meu pai em diversas reuniões, né? Era bem moleque ainda, né? Só escutando de gás, 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 gás para todo lado, e compressor, e cesta, e isso e aquilo. E eu sempre perguntando: tá acabando, tá acabando, tá acabando. Mas hoje eu percebo que essa insistência do tá acabando e ele me falando espera aí, esse espera aí me trouxe muito, muito conhecimento e me fez meio que criar um carinho por esse setor, né? Uhum, Então ali começou minha jornada de jovem aprendiz, vamos dizer assim, até a nossa vinda para o Brasil. A empresa se instala no Brasil no ano 2000, ela de fato foi fundada a Igás Brasil no ano 2000, aqui em Belo Horizonte. Inicialmente a gente ia morar no Rio, e alguém falou para o Pedro: você já ouviu falar em Belo Horizonte? Falou: não, vamos lá, vou te levar a conhecer. Acho que entregaram para ele um bom prato de pão de queijo, um cafezinho bom. Ele falou: é aqui que eu trago minha família, para cá que eu venho. E na transição de 2002 para 2003, a família inteira se muda. Nosso primeiro empreendimento aqui foi um empreendimento no anel rodoviário, também foi um posto de GNV. Tinha 16 dispensers de GNV. É um posto que está no anel rodoviário, para quem é de Belo Horizonte, já passou próximo ao Shopping Del Rey. Ali começou a nossa jornada no setor de gás. Vamos dizer assim, a nossa raiz vem do setor de oil and gas, até a uhum, gente ter essa transição agora para o setor de biogás e biometano.
Depois passei por alguns setores da empresa, sempre no meu período, vamos dizer, de recesso escolar. Trabalhei na área de posto, trabalhei no Lava Jato, onde eu só podia lavar a roda, porque tinha um risco de riscar a carroceria, então era só roda que eu podia lavar. Depois me deixaram lavar carro, auxiliei o pessoal na pista também, vamos dizer assim, um assistente de frentista. Passei a fazer recepção de combustível, lançamento de nota, assistente administrativo, contava estoque de loja de conveniência, contava bala, contava salgado, etc. Depois já vim um pouco mais para o setor do corporativo dentro da empresa. Passei pelo setor de compras. Setor de compras, eu acho que foi o setor que me trouxe uma bagagem muito grande, porque a gente aprende aonde que vai, desde o pequeno parafuso que a gente compra, até os diversos modelos de válvulas reguladoras, mangueiras de alta pressão, aprende sobre toda uma composição de um compressor quando tem que fazer uma manutenção. Eu acho que o departamento de compras ele é muito importante nesse aspecto. Depois passei colaborando muito com o setor de engenharia. Depois fui para a parte de negócios internacionais, que é um pouco mais a minha área de expertise, minha área é comercial. Hoje eu estou aqui como diretor de negócios do grupo. Dentro da minha formação, tenho a parte técnica na indústria de petróleo e gás, tenho especializações em finanças corporativas, negócios internacionais, economia energética, todas especializações que foram me agregando para o setor que eu estou inserido e principalmente para essa atividade que ela além de ser robusta, ela é super diversificada. Eu digo que a gente não comercializa um produto de prateleira. Quando alguém te pede, você consegue me dar uma referência do preço de X equipamento? Fala, é difícil. Cada projeto tem sua particularidade, sua Uhum. necessidade. Então, assim, precisa de um trabalho de entendimento, de ter o know-how ali de qual que é a real necessidade do cliente. É, Depois, em 2012, a gente iniciou uma operação no Peru, que se mantém até o dia de hoje. E no ano de 2014, logo após a Copa aqui no Brasil, eu acabo me mudando para o Peru. Fico encarregado das operações da empresa até o ano de 2019. São 5 anos de experiência no Peru, onde esses 5 anos realmente foram dedicados, vou te dizer que 100% à indústria de petróleo e gás, Uhum. porque eram trabalhos já com companhias, com empresas do setor de petróleo, onde a gente viu alguns projetos de liquefação de gás de poço, né? Era um gás que estava sendo venteado, ia direto para o flare. Não existia um sistema de gathering, né, que faz a recoleção das diversas baterias e destina isso até uma planta de tratamento de gás. Então havia essa necessidade da monetização dessa molécula de gás. E ali a gente teve algumas atividades dentro do que são compressores de processo, sistemas de gás lift, plantas desidratadoras de gás natural para separação de líquidos, sistemas de compressão, sistemas de liquefação, e um projeto muito interessante que era a compressão de aproximadamente 180 mil metros cúbicos dia de um gás natural que vinha de Camisséia, vinha pelo gasoduto de Camisséia. Ele era entregue numa cidade de aproximadamente 3.200 metros de altitude, cidade de Ayacucho, e dali a gente tinha que fazer a distribuição para 11 cidades ao longo da Cordilheira dos Andes. Eram regiões super isoladas, com uma dificuldade imensa de logística pela condição precária das estradas. Uhum. A gente enfrentava situações totalmente adversas, como, vamos dizer assim, as comunidades indígenas, as comunidades da região, as quais você não estava possibilitado, às vezes, de transitar no período noturno, você só podia Uhum. transitar durante o dia. Enfim, questões culturais que você, como, vamos dizer assim, como estrangeiro, como alguém que está chegando, você tem que se adequar, tem que obedecer, tem que respeitar e trabalhar, dançar Uhum. conforme a música, né? Depois esse projeto passou aí por algumas alterações, e aí em 2019 eu retorno para o Brasil, decido ir depois para Araraquara, que é onde a gente tem a nossa, vamos dizer assim, nosso complexo principal, que é a nossa principal planta de gás, de compressão de gás natural, uma planta que tem uma capacidade instalada de 180 mil metros cúbicos dia. A gente tem um posto de GNV também. A gente tem a indústria, porque além de prestadores de serviço, vamos dizer assim, além do know-how
no transporte, na comercialização e na distribuição do gás natural comprimido e do biometano comprimido. Nós temos todo um departamento de engenharia que é encarregado de desenvolver tanto os produtos, os equipamentos que a gente utiliza, seja no aspecto da compressão, no aspecto da descompressão também, as próprias unidades de transporte, os sistemas de armazenamento, etc. A gente tem a nossa fábrica ali, temos um centro de requalificação de cilindros, né? A gente faz ali uma referência para o Inmetro hoje, um centro totalmente inovador, com equipamento de ponta. Lá a gente faz a requalificação de cilindros, de acordo com a normativa, a cada 5 anos ele tem que passar por esse processo de revisão, testes hidrostáticos, etc. E ali também está concentrada a nossa logística, onde a gente faz o acompanhamento de todas as operações. Hoje em dia, nossas operações são 100% automatizadas e controladas de maneira remota, né? Nós não temos operadores trabalhando nas plantas. Então, lá tem tanto a logística, o departamento de assistência técnica, etc. E aqui em Belo Horizonte, a gente tem toda a parte administrativa do grupo. Então, aí quando eu retorno para o Brasil, é que, coincidentemente, o biogás começa a ganhar um pouco de espaço, né? Começa a estar mais inserido na pauta, nas discussões do dia a dia. E o meu primeiro contato, literalmente, com o biogás foi em Toledo, no Paraná, numa reunião com o pessoal do CEI Biogás, pessoas muito queridas que eu conheci, para discutir, para entender principalmente o que era esse mercado, qual que era a promessa que ele trazia, né, qual que era o potencial, porque assim, a gente vê casos na Europa de sucesso e no Brasil todo mundo falava, mas esse negócio. Agora eu vou falar da mentalidade do petroleiro, tá? Que Sim, pode ter mudado, obviamente, ao longo do tempo. Eu acho que agora está mais do que comprovado. Mas no início era aquele famoso, mas nunca se viu isso, de colocar um monte de lixo, um monte de resíduo, e colocar uma lona e vai sair gás, isso é impossível. É impossível isso ganhar escala, é impossível você atender uma grande demanda, etc, etc. E hoje muitos queimam a língua, né? Acho que o mercado mostrou que ele veio para ficar, que ele é real, que ele é possível e que ele tem um potencial enorme, inclusive sendo compatível com o setor do gás natural. Eu não vejo uma disputa, eu acho que esse pensamento já está mais do que extinto. Então, ali foi meu primeiro contato. E pelo fato de ter essa experiência, vamos dizer assim, no setor gás, alta pressão, e pelo fato do biometano ele ser totalmente intercambiável com gás natural, a uhum, infraestrutura que você acaba utilizando para o biometano, querendo ou não, é a mesma que você utiliza para o gás natural, sim, vamos dizer assim, no sentido de uma compressão a 250 bar, de uma liquefação, né, de uma criogenia para criar um biogeniele, de um sistema de transporte. O transporte do gás natural comprimido e do biometano é exatamente o mesmo, se utiliza o mesmo equipamento, diferenças de densidade, mas enfim, é o mesmo combustível. O equipamento para você entregar numa indústria para substituir um GLP ou qualquer outro combustível, a necessidade da redução de pressão, o equipamento, o arranjo tecnológico é exatamente o mesmo. O know-how de engenharia, né, questão normativa das instalações, que também é muito complexo, a questão da segurança, de dimensionamento de uma planta e tudo mais. Acredito que nos deu uma pequena vantagem em relação ao mercado que estava crescendo, que estava nascendo. Então, algumas empresas, principalmente do setor sucroalcooleiro, nos procuraram para entender como funciona, né, como era construir uma planta de compressão, como funcionava o transporte do biometano, como era feita a descompressão no cliente, até que a gente acaba tendo o primeiro projeto, assim, onde a gente acabou tendo um escopo muito importante, com uma indústria sucroalcooleira, onde a gente teve ali muita participação da nossa engenharia dentro do projeto, né? Toda a parte de tubulação, projeto mecânico, projeto elétrico, projeto de automação, a parte de indicação e fornecimento de equipamento também. Então, assim, eu acho que ali foi o momento que a chave virou e naquele então a gente tinha acabado de discutir o planejamento estratégico da empresa, onde a gente tinha colocado como um dos objetivos, um dos targets para os próximos 5 anos, de ter pelo menos 5% de biometano dentro do nosso
do nosso, vamos dizer assim, nosso mix ou do nosso fornecimento de gás natural. Querendo ou não, a Igás naquele momento tinha em torno de 750, 800 milhões de metros cúbicos de gás natural já comercializados através do modal rodoviário. E a gente viu que no mercado do biogás, essa crescente, esse grande interesse que estava surgindo, a gente acabou optando e falando, não, pelo menos 5% da nossa distribuição tem que ser de biometano. Então, a gente ficou ali esperando o mercado amadurecer, esperando as plantas, né, entrarem em operação comercial, para que surja essa demanda pelo transporte ou pela compressão, transporte e descompressão, e que a Igás possa se inserir. Foi assim durante o primeiro ano, vamos dizer assim, de trabalho, Ricardo. Uhum. E, enfim, a gente sabe que projetos não surgem da noite para o dia. A planta não se corta a fita para inaugurar da noite para o dia. Assim como Exatamente. no setor gás, nós demoramos. Eu te falo, o projeto do Peru mesmo demorou praticamente 3 anos para ele começar, né? Desde, vamos Uhum. dizer assim, a primeira reunião até o início da operação, 3 anos. Que querendo ou não, são 3 anos que você está investindo, 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 para você se remunerar depois. Então a gente viu uma necessidade ali para a gente tentar acelerar nossa inserção no mercado de biometano, que a gente não podia tanto esperar o mercado amadurecer, mas sim começar a procurar a oportunidade. Uhum. Então, hoje em dia, em toda reunião que a gente tem com novos clientes, com potenciais clientes, quando eles perguntam o modelo de negócio da Igás, eu digo que o modelo de negócio nosso não é nada engessado, né? Eu acho que a gente tem que procurar a viabilidade. Então, eu posso ser tanto um fornecedor de produto e serviço para o teu projeto, como eu posso ser um off-taker da tua produção de biometano, se você não tem para quem comercializar, ou se você não quer adentrar nesse mercado, que é um mercado logístico e super complexo, como eu também posso ser um comprador da tua molécula de biogás bruto. E eu ser o responsável por fazer todo o investimento no sistema de purificação, na compressão, na distribuição, etc, etc. Então, assim, é um modelo super flexível que eu, primeiramente, dou a prioridade, obviamente, para o desejo do cliente, para depois dizer, bom, eu posso entrar nessa etapa da cadeia de valor, eu posso entrar do início até o final, posso entrar no final, enfim, deixo de uma forma bem flexível. Isso nos possibilitou agora ter um pouco mais de presença ou um pouco mais de biometano dentro do nosso portfólio de produtos produtos combustíveis que temos para oferecer. Então essa foi mais ou menos assim uma breve, resumida trajetória até os dias de hoje no da Igás e da minha parte também aqui trabalhando na empresa. Que legal, cara. Você falou, aquele número que você falou de 800 milhões de metros cúbicos de gás natural comercializado é por ano, imagino eu. Não, isso no acumulado já, né? No Ah, não acumulado desde o acumulado. início. Entendi. Adoraria que fosse por ano, né? Se eu tivesse nesse volume, eu estava melhor que muita distribuidora de gás canalizado, né? Mas não, esse é um volume. Hoje em dia está contabilizado em um pouquinho mais de 900 milhões de metros cúbicos, todos comercializados através do gasoduto virtual. Uhum. Lembrando que a nossa atividade de distribuição, a gente recebeu a licença da ANP no ano 2001, se eu não me engano, foi quando a gente iniciou em Belo Horizonte, e no ano de 2004 a gente vende a operação de Minas e é quando a gente muda-se para São Paulo, muda-se para Araraquara, Uhum. e abre Araraquara em 2004 e em 2005 abre a base de Ribeirão Preto também. Então Uhum. vamos dizer que na região da Gás Brasiliano, né, que agora é a Nectar, nós temos duas plantas de compressão, uma em Araraquara e outra em Ribeirão Preto. Então, somando toda a atividade de comercialização e distribuição, a gente chega nessa marca dos pouquinho mais de 900 milhões de metros cúbicos. Legal, cara. Legal. É, eu comecei a fazer a conta aqui e falei assim, cara, é muito gasto por ano. É gás pra caramba. Tomara, pode ser que daqui a alguns anos a gente faça outro bate-papo aqui. Eu te digo, Ricardo, lembra aquele número? Então, Seria, em seria 6 meses eu incrível. estou completando ele, não, mas seria
assim, obviamente é um sonho, né, para qualquer Aham. um, mas é um volume muito, muito expressivo, muito Tá, quando expressivo. você fala que hoje a meta da empresa é ter 5% do portfólio em biometano, a gente está falando de quantos, qual o volume Bom, de esse, biometano? esse objetivo, ele foi definido no ano de 2019. Já foi batido. Naquele, é, hoje em dia eu posso te dizer que sim, posso te dizer que Aham, sim. A gente, muito por essa mudança de mindset, né, de não esperar entendi. tanto o mercado, mas tentar abordar ele de uma forma diferente, tentando acelerar a viabilidade do negócio, até mesmo essas dúvidas, porque assim, muita gente tem o desejo de ser um produtor de biometano, mas às vezes falta o know-how de como Sim. comercializar, como fazer a venda do gás natural, né? Fechar as pontas, Desculpa, como juntar as fazer a venda. pontas, né? Exato. Então a gente aproveita muito dessa inteligência nossa de mercado, desse know-how da abordagem do industrial, desse mapeamento que, querendo ou não, a gente já tinha de anos, que a gente vai atualizando constantemente, das indústrias que consomem diversos tipos de combustíveis. Lembrando que o nosso foco não é competir com o gasoduto, né? Uhum. Porque não existe uma lógica, principalmente econômica, você competir com gás natural comprimido, o biometano comprimido via carreta, com um gasoduto que está instalado na porta do cliente. Então, nosso papel aqui, vamos dizer assim, que é massificar e democratizar o uso do biometano e do gás natural nas regiões onde ele não está disponível, né? Onde não tem uma infraestrutura de transporte dutoviário. Deixa eu te Então, perguntar, o assim, gás... ó, acho que um ponto que eu não conversei com ninguém até hoje aqui, Hernan, Hum. essa, como é que é feito essa logística do gasoduto virtual ou do transporte rodoviário de biometano e quais são as limitações, quais são as oportunidades que você vê dentro desse mercado? Bom, o processo como um todo, vamos dizer assim, vamos analisar um pouco a cadeia de valor do GNC, que viria a ser o comprimido, parte da disponibilidade da molécula, obviamente, Uhum, uma molécula já tratada, no caso do biometano, um biometano padrão ANP, uhum, passa por um sistema de compressão, né? São compressores tipo alternativo, onde a molécula ali é comprimida e depois ela é envasada em carreta, ou seja, ela sai de uma pressão que pode estar entre 7 a 15 bar, dependendo do sistema de purificação que você utiliza. uhum, Ele vai comprimir até 250, que é a pressão de trabalho do cilindro que está dentro da carreta, né? As carretas são carretas tipo feixe, tem o tamanho referencial de um container de 40 pés aproximadamente. As carretas que a gente fabrica são carretas que têm uma capacidade entre 8.000 a 8.400 metros cúbicos de biometano. Esses cilindros são cilindros de aço, são cilindros de aço tipo 1, é aço sem costura, tem pressão de trabalho de 250, então o gás é comprimido, passa por um manifold composto principalmente com as mangueiras para alta pressão, ela é engatada na carreta, passe a compressão, você pode ter. Eu vou te dar o exemplo que nós temos em Araraquara, por exemplo, onde a gente tem um processo de carga rápida, isso quando você tem uma logística muito apertada. Você pode ter um procedimento de carga lenta. A carga lenta te permite o quê? Que a molécula de gás não aqueça tanto, consequentemente, você vai conseguir armazenar um pouco mais de gás dentro do cilindro. E uhum, depois, dependendo dessa flexibilidade logística que você tem, tudo isso somado, muito importante, a tua capacidade de compressão também. Você não pode ter uma capacidade de compressão super esgoelada, porque aí, obviamente, a temperatura vai aumentar, o teu processo de compressão na carreta não vai ser tão eficiente assim, você vai transportar menos gás, obviamente. Então, lá a gente tem um processo rápido, o processo lento, e depois do processo lento, você pode deixar a carreta uma hora parada e você faz uma recarga. O que a gente tem como diferencial é um sistema é, super simples, vamos dizer assim, que é o chuveirinho, que nada mais é do que sprinklers na parte de cima da carreta, não fixada na carreta, mas é uma estrutura na parte de cima, onde tem um circuito de água fechado com um filtro e um chiller, e uhum, durante o processo de compressão, está jogando água a 4 graus, fazendo o resfriamento da parede externa do cilindro. uhum. Isso por quê?
Acho que se aplica a muitas regiões do Brasil, mas Araraquara é uma região já muito quente por si só, né? Sim. É 40 graus na sombra facilmente. Então, com esse resfriamento adicional do cilindro, a gente já conseguiu mensurar uma eficiência de conseguir transportar de 10 a 14% mais gás do que num sistema convencional sem o resfriamento do cilindro. Então, uma vez que ele é comprimido na carreta, todo o nosso departamento de logística e como que funciona isso e que eu acho algo extremamente interessante e importante que as empresas também enxerguem para essa solução da famosa telemetria, né? A telemedição, a plataforma escada, ou como você Uhum. quiser chamar. No cliente, no consumidor, no equipamento, a gente mede todos os parâmetros da operação dele, desde o volume que tem armazenado na carreta, volume de biometano, a temperatura e a pressão, temperatura e pressão na primeira etapa de redução, temperatura e pressão na segunda etapa de redução, temperatura e pressão na linha de consumo do cliente, toda a parte de válvulas é tudo automático, a troca de uma carreta para outra é tudo uma troca automática, através de toda uma automação que está inserida, desenvolvida pela nossa engenharia. E essa telemetria, ela gera para a gente uma série de dados, entre eles os relatórios de consumo e de tendência de consumo. Então, analisando os dados, por exemplo, eu tenho clientes que consomem gás natural comprimido há mais de 10 anos. Então, eu tenho todo o histórico de consumo de 10 anos, que me dá uma projeção para os próximos 5 dias. Então, tendo essa projeção de quanto que ele vai, de em quanto tempo aquela carreta vai acabar o gás, a minha logística faz toda a programação de carregamento lento, é aí que eu falo. Isso te possibilita fazer esse carregamento lento, ter uma previsibilidade quando você vai despachar a carreta para chegar lá no consumidor e que ela leve o maior volume de gás possível, né? Então a logística faz toda essa programação, normalmente já faz a programação para 2 ou 3 dias de trabalho. Então, voltando à cadeia de valor, comprime-se, enche-se a carreta, faz um envasamento do gás natural ou do biometano na carreta. Aí sim, frete rodoviário, transporte rodoviário, chega ao cliente, a carreta estaciona de ré, o motorista que já tem a qualificação MOP é a única pessoa que opera a planta, é o único operador que eu tenho de fato. Que ele, o Hum, único procedimento que ele faz é o engate e o desengate da mangueira. O Caraca. restante é tudo automatizado. A Igás já chegou a ter em torno de 220, 230 funcionários trabalhando, Uhum. muitos deles alocados em campo, nessas estações de descompressão. A gente fez, há alguns anos atrás, fez um grande investimento para desenvolver toda uma automação para essas estações. Hoje em dia, o nosso quadro está girando em torno de 90 a 100 pessoas, mas que não quer dizer necessariamente que foram para lá, senão que foram inseridas, por exemplo, o setor da indústria acabou Sim. tendo um crescimento grande, o próprio setor corporativo também teve uma demanda grande, mas de pessoas em campo teve uma diminuição muito drástica. E isso, querendo ou não, aumentou muito a segurança, a confiabilidade, inclusive a disponibilidade do nosso equipamento instalado nos clientes. Então, aí o biometano chega no consumidor, né? Descomprime da carreta que está a 250 bar, passa por uma unidade redutora de pressão, que é um conjunto de spools com válvulas reguladoras de primeiro estágio e de segundo estágio. O primeiro estágio normalmente faz a descompressão de 250 para 25, 30 bar. Ali você tem uma queda drástica da temperatura. Então, ali você, dependendo da vazão por hora, a gente utiliza ou trocadores de calor atmosféricos, quando são Uhum. sistemas até 300, 400 metros cúbicos hora, e quando são sistemas acima dessa capacidade, nós temos sistemas que podem chegar a 5.000 metros cúbicos hora. Aí a gente utiliza um sistema de aquecimento com fluido térmico, que aqui no caso é água quente. Sim. E a gente utiliza parte do próprio gás ou do próprio biometano para alimentar uma caldeira, que faz o aquecimento de água. Essa água quente passa por um sistema casco-tubo, que é onde o gás, o biometano, passa por ali, faz o aquecimento e faz a redução de pressão de segunda etapa, que aí vai de 25 bar
para a pressão de consumo do cliente, que pode ser de 4, 5, 7, 2, aí vai depender de cada indústria. Bom, tem toda uma série de medidores, né, para fazer toda a questão da medição e tudo, e vai para a linha de consumo do cliente, seja para um forno, seja para um sistema, para uma caldeira, enfim, aí já é a aplicação industrial. E ali se encerra, vamos dizer assim, o que é a cadeia de valor do gás natural comprimido. Que Para o caso fantástico. do liquefeito, é um processo inverso, em vez de você comprimir, você liquefaz, você reduz a molécula em 600 vezes, diminui drasticamente a temperatura dele. Obviamente, os sistemas são criogênicos, porque a gente está falando de um combustível já em estado líquido, numa temperatura de menos 160 graus, menos 162. É um combustível numa pressão muito menor, estamos falando entre 2 e 7 bar de pressão aproximadamente. Depois você faz a transferência para os isotanques, né, ou para os trailers criogênicos. A grande diferença aqui é que no GNC você transporta 8.000, no GNL você transporta entre 25 a 30 mil, né? Uhum, Então, o GNL ele te permite um raio de atuação muito mais amplo, vamos falar que totalmente equivalente ao que seria um diesel, podendo chegar aos 1.100 quilômetros de distância. uhum, O GNC tem essa limitação, infelizmente, porque a gente transporta muito aço em função do peso do cilindro, de toda a estrutura da carreta, para pouco gás. Então, é uma logística que fica limitada. Não vou falar limitada, acho que limitado seria muito precipitado, porque depende muito de cada cenário. uhum, Mas, numa regra geral, ela chega aos 200, 250 quilômetros, né, por uhum. perna. Né? Vamos falar assim, 400 a 500 quilômetros, um ida e volta. E de volta. Mas, obviamente, você tem que analisar cada situação. Qual que é uma metodologia que a gente utiliza aqui para fazer uma oferta de gás natural comprimido? A gente faz a conta inversa. Vamos supor que eu tenho um potencial consumidor que está no GLP, então eu vou analisar, sei lá, ele paga 5, 6, 7, 8, 9 reais o quilo do GLP, eu vou vir de lá para cá, né? Quanto que eu tenho de descompressão, quanto que eu tenho de transporte, quanto que eu tenho de compressão, quanto que eu tenho que pagar de molécula. Então ali eu vou saber se de fato o cliente ele é rentável ou não. Eu tenho o Uhum, caso de cliente, a, potencial cliente, porque ele acabou não se tornando um cliente, né? Mas que estava a 100 quilômetros de distância, que o GLP estava mais barato. E eu tenho um cliente de fato que está a 300 quilômetros de distância e ainda assim eu consigo ganhar do GLP fornecendo gás natural. Então, assim, é uma regra geral, mas não quer dizer que ela é uma regra exata, né? Cada mercado vai te dar uma possibilidade diferente. E é nisso que eu acho que o GNC é interessante, porque a uhum. gente aponta a um mercado que não tem o gasoduto como fonte de fornecimento. Pelo contrário, eu presenciei isso inúmeras vezes em andanças, principalmente fora do Brasil, onde o comercializador no modal rodoviário, seja do GNC ou GNL, ele é tratado como um concorrente direto da distribuidora de gás canalizado. É como que ele vai roubar meu mercado. E no Brasil a gente tem uma experiência muito grata junto com a Necta, com a Gás Brasiliano, que na verdade o nosso papel é antecipar o mercado para a distribuidora de gás. Vamos dizer assim, o timing que eu tenho de fazer uma compressão, um transporte e uma descompressão numa cidade, vamos assim, criar infraestrutura, é de meses, comparado a anos que pode levar a construção de um gasoduto. Você cria Então, uma eu te dou um demanda, né? exemplo. Exatamente. Você começa a gerar naquela região uma massa de consumidores até que a distribuidora diga assim: opa, já tem o número X, que Uhum, seria o número mínimo que eu preciso para ter o retorno do meu investimento. Então, a partir de agora, eu construo o gasoduto e já vou ter eles conectados. Por quê? Vou te dar um exemplo do que a gente chama de projeto estruturante. A gente fez diversos junto com a Gás Brasiliano em São Paulo. Ribeirão Preto, Bauru, Catanduva, Bebedouro. Como é que ele funciona? Vou te dar o exemplo da cidade de Catanduva. Catanduva não tinha gás natural e era uma região que uhum, tinha uma demanda muito interessante.
O tempo de construção do gasoduto podia ser de 2, 3 anos, 4, que para uma companhia distribuidora significa o quê? Investimento para começar a me remunerar daqui 3, 4 anos, que de fato eu vou ter os clientes consumindo. Sim. Eu vou fazer diferente. Eu vou disponibilizar a molécula minha de gás natural, que isso também pode ser aplicado para o biometano da mesma forma, tá? Assim Uhum. como a gente está vendo distribuidoras assinando contratos de compra de biometano, ela pode disponibilizar esse biometano para fazer um estruturante. Eu vou disponibilizar minha molécula e vou contratar uma empresa para fazer o serviço de compressão, de transporte e descompressão. Ele vai levar até Catanduva, vou criar uma planta satélite, que é a planta que vai receber o biometano comprimido. A partir dessa planta, eu vou fazer a rede secundária, que é a rede que vai conectar a residência, o comércio, a pequena, média e grande indústria. Normalmente tem uma grande indústria, porque normalmente tem um âncora, tem que ter o âncora para justificar a viabilidade de fornecimento para aquela cidade. Vai Uhum. conectar um posto, então você já vai começar a ter uma revenda. Então você concorda com o investimento para uma rede secundária, que já é uma rede de baixa pressão, vamos chamar de baixa pressão, é muito menor se comparado a um gasoduto de transporte em aço carbono de Isso é levar verdade. de 100, 120 quilômetros ou mais. Então, num prazo de, vamos dizer, 6, 8 meses, a companhia distribuidora já está vendendo gás natural biometano naquela cidade. Ela vai criando mercado, vai criando demanda, 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 vai fornecendo, fornecendo, até que você já tem aquela massa de consumidores, você faz o gasoduto. O que, que a comercializadora de GNC, o que, que a EGAS faz nesse momento? Pega o equipamento, migra para outra cidade. E é assim que você vai massificando o uso, massificando o biometano e o gás natural e disponibilizando ele para as regiões que não têm acesso hoje, que dependem de um GLP ou que dependem de outro tipo de combustível, que é muito mais caro, que aí entramos na questão do combustível fóssil, poluente, etc, etc, etc. Então, Uhum. é um papel que funciona assim. São, são duas partes, obviamente, cada uma com sua devida responsabilidade e seu devido tamanho. Nem se compara o que é uma companhia distribuidora de gás canalizado com uma de GNC e GNL, Sim. mas que elas têm que trabalhar de mãos dadas. Então, assim, Uhum. o GNC e o GNL, muito difícil vai entrar onde o gasoduto já está instalado. Você bater o preço do gasoduto, É não vou difícil. falar que é uma tarefa impossível, mas assim, vai ter que fazer muito esforço, a não ser que a gente comece a falar de um gás que está sendo importado, enfim. Mas vamos falar aqui no arroz com feijão, no que a gente vive no dia a dia, é muito difícil. E a gente sabe que o interior do Brasil, que é onde a gente tem essa grande demanda e esse grande potencial de produção de biometano, está muito fácil de conectar ele com gasoduto virtual para suprir essa necessidade imediata e depois sim de começar a pensar na expansão da rede dutoviária e por aí vai. Aí o mercado vai amadurecendo de uma forma diferente. Que legal, cara. Então vocês cuidam de ponta a ponta. Você pegou o gás natural lá na concessionária e entregou para o consumidor através de toda essa estrutura. Toda essa estrutura é um ativo seu. Você cuida, você implementa, você opera e entrega o moleque. Você pega a molécula de um lado e entrega do outro. Parece simples, mas tem Isso, toda essa estrutura que você comentou aí. É, exatamente. Bom, tem dois casos, né? ah, Tem um que a molécula não é minha, né? No caso do projeto sim, estruturante, a molécula é sim. da distribuidora. E no caso que é ponto a ponto, que eu levo direto para o consumidor, eu compro a molécula e eu faço a precificação e vendo para o consumidor final. Isso, eu já estou entrando no teu negócio. Imagino que seja a maior parte do teu negócio é esse tipo de demanda, né? Entregar direto para o É, consumidor, fazer ponta a ponta, tá? exato. Hoje em dia. É, como é que você vê o biometano dentro desse processo? Você já tem demanda por biometano? Cara, demanda tem. Tem muita demanda. O interesse, assim, é diário. Empresas de todo tipo, todo porte e de toda origem. Uhum, A gente percebeu muito, obviamente, empresas com, com sede, vamos dizer assim, no exterior, né, com influência vinda de fora, multinacionais, vamos dizer assim.
que obviamente a gente entende que é por essa necessidade da descarbonização, né, da emissão Uhum. dos gases de efeito estufa, os diversos acordos que são assinados. Então, assim, a procura ela é grande. Obviamente, a gente ainda tem baixa disponibilidade, no sentido, quando eu falo não só, não é tanto no volume, mas sim na disponibilidade geográfica. Porque aí Uhum. eu entro nessa limitação que eu te falava das Que distâncias que eu pega. consigo Sim. percorrer para eu de fato ser rentável, né? Para eu ter um Uhum. preço atrativo para o consumidor final. Então, assim, se a gente contabilizar hoje a demanda, ô Ricardo, tranquilamente ela poderia estar chegando em torno dos 800, 850 mil metros cúbicos dia, Caraca. num panorama muito amplo a nível Sim. geográfico, tá? Aham. Não estou só me concentrando ali em São Paulo, próximo de nós. Aham. E essa demanda, ela está procurando um gás, uma molécula mais barata, ou ele de fato está olhando por atributo e está disposto a pagar esse atributo? A Essa é pergunta a é pesada, pergunta do né? milhão, né? Pô, me colocou contra a parede agora. Bom, como a gente está falando de mercado, né? Sim. Sem dar nome aos bois, Aham. vamos dizer assim, é uma das primeiras perguntas que a gente faz numa abordagem comercial, né? Porque é aquela coisa, você está procurando atributo ou você está procurando molécula? Para nossa grata surpresa, muita gente está procurando atributo, pelo menos das prospecções que a gente tem. Eu Uhum. sei que tem muita gente no mercado que está procurando molécula. Uhum. Molécula por molécula, o gás natural, dependendo da infraestrutura que você tenha próxima de fornecimento, vai ser a opção mais econômica. Entendi. Agora, nós temos casos de algumas empresas nos quais a gente tem algumas cartas de intenção que foram assinadas para poder consumir biometano assim que ele esteja disponível em alguns projetos que a gente está mapeando, onde a molécula ela vai estar mais cara do que o próprio gasoduto, mas eles enxergam no atributo esse valor agregado e eles estão dispostos a pagar mais. Obviamente que a gente não pode usar o atributo como uma ferramenta de querer justificar um valor muito acima. O atributo ele também tem um preço, né? Uhum. Mas a gente não pode também fugir de um padrão de mercado e querer precificar o atributo duas vezes mais do que seria uma molécula de gás. Ele não pode ser Então, irracional, né, do ponto de vista econômico. exato, exato. Ele tem que seguir uma lógica e assim, mesmo a gente sendo do mercado, as grandes indústrias têm setores específicos para energia, para gás natural, que acompanham o mercado assim como nós acompanhamos. Uhum. Então eles sabem até que ponto, né, a conta fecha, né, qual que é o ponto de equilíbrio para você pagar mais por esse atributo. Uhum. E ali ele Então, está considerando pegada de carbono, todos esses exato, créditos, certificados, sim, tudo isso. tudo, tudo, tudo. Legal. Tá considerando os escopos, vamos dizer, os escopos como Gerais. um todo para as emissões. Entendi. Bom, você falou já da limitação desses 250, 200 quilômetros. Na minha cabeça era 300 quilômetros, mas como você falou, depende de região para região. E qual que é a escala que hoje você está olhando para um projeto de biometano para falar assim, bom, aqui faz sentido eu ir lá fazer a compressão e transportar esse biometano hoje? Ô, Ricardo, essa é uma pergunta também complicada de responder, porque, complicada não, mas É, uma ela escala mínima que começa a fazer sentido para tem vocês. pegadinhas, vamos dizer assim. Aham. Para nós, hoje, o que justifica o investimento para um projeto desse seria uma disponibilidade mínima de 7 a 8 mil metros cúbicos de biometano por dia, não é nem por Uhum. hora. Uhum. A gente consegue trabalhar com sistemas super compactos, de Legal. baixa produção, né? Porque querendo ou não, para o GNC a gente considera isso uma escala muito baixa. Algumas pessoas, ao escutarem eu falando de 7, 8 mil metros cúbicos, vão falar que a gente pirou, mas é um volume que para nós, dado essa experiência de mais de 22 anos, conhecendo o nosso equipamento e a eficiência que a gente tem no transporte e nas aplicações, é um volume que já é interessante. Então, a partir dos 7, 8 mil dia de biometano, já é um projeto que vale a pena colocar os olhos e procurar um potencial para distribuição e para consumo. Pode ser uma indústria,
como também tem alguns projetos que a gente tem negociado, né? Ainda está numa fase muito inicial, tanto no Paraná como em Santa Catarina, que são projetos na ordem dos 7, 8 mil metros cúbicos dia de biometano, nos quais a gente está apontando para fazer um posto para revenda do biometano, focando um Que pouco legal. no que é a frota pesada. Então, Uhum. assim, dentro da área de negócios da Igás, a gente tem a rede de posto também. Hoje em dia nós temos 4 postos de combustível que vendem gás, vendem combustível, tem serviços, etc. E a gente tem um plano de expansão de pelo menos mais uns 4 a 6 para os próximos 2 anos, porém focando já em ter o biometano disponível dentro deles. Então, quando Legal. não tem uma indústria que possa consumir, a alternativa vai ser tentar viabilizar ele como um posto de abastecimento. Estou olhando para uma carreta por dia, basicamente. Exato. E se eu for pegar uma média de um posto de GNV, um posto de GNV vende uma média, óbvio, tem aqueles que vendem mais, tem aqueles que vendem menos. Se a gente pegar uma média ponderada, um posto de GNV vende de 5 a 6 mil metros cúbicos por dia para uma frota leve, vamos dizer, para veículos leves. Então, Uhum. assim, qual que seria a dificuldade em vender esse volume para uma frota pesada? Obviamente, a frota pesada vai consumir muito mais. Uhum. Nós temos hoje diversas transportadoras que abastecem nos nossos postos, tanto em São Paulo como aqui em Minas. Então, assim, a gente sabe que há um interesse muito grande por parte deles, e uma das principais reclamações é essa: a infraestrutura, ou seja, onde está disponível o ponto para fazer o abastecimento, e segundo, que é muito importante, a capacidade de compressão. Tem motorista que chega lá e fala, pô, cara, eu chego lá, fico 50 minutos, 40 minutos para abastecer o caminhão. Aí ele no diesel eu faço um abastecimento em 15. Sim. Então, assim, a gente agora também fez todo o investimento de adaptação, principalmente o posto aqui de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Hoje São Paulo já tem uma capacidade de compressão muito boa. A gente fez toda a adaptação também com os bicos de alta vazão, os famosos NGV2. Uhum. Nós temos um case dentro de uma usina próximo de Araraquara, onde a gente montou um posto para abastecimento. Lá também o sistema NGV2, o abastecimento dá-se em torno de 12 a 14 minutos. Então, é um sistema bem eficiente, bem rápido. A gente fez diversos testes com várias empresas, principalmente do setor sucroalcooleiro, que querendo ou não, a gente brinca aqui que Araraquara, a gente está meio que no foco da dengue ali do setor de usinas, né? Num raio Sim. de 500 quilômetros, a gente está minado. Então, assim, a gente entende que demonstrar a viabilidade e que o arranjo tecnológico que você oferece ao cliente, ele é capaz de atender essa demanda num tempo satisfatório, que seria praticamente igual ao que ele tem hoje com diesel. Uhum. Então, passa um pouco por ali essa estratégia, voltando ao que você perguntou, desses pequenos volumes, ou a partir de qual volume é interessante para nós tomar iniciativa num projeto. Legal. Vou te apertar mais um pouco, cara, que eu tô curioso para saber Vamos lá, bora. quanto que é o investimento hoje. Uma ordem de grandeza, obviamente, olhando só para a estação de compressão e tal, para você botar um. Cara, eu quero escoar esse biometano numa pequena planta, assim, posso dizer. Para uma pequena, falando nesse volume de 7 É, 8 a 8 falando mil nesse metros volume de cúbicos, 7, 8 mil, só compressão para você entregar num consumidor específico. E se você quiser trazer um exemplo de um posto também, fica à vontade. tá. Um sistema de compressão, partindo da premissa que você tem um biometano já padrão ANP, que você somente vai comprimir, Isso. aí vai depender, por exemplo, o sistema de compressão. A gente gosta de trabalhar com redundância. Não gosto de Uhum. ficar preso a um só compressor, que se eu tenho uma parada inesperada, uma Sim. manutenção, eu fico lá com downtime ruim. Então a gente trabalha um pouco com essa redundância. Então eu vou ter 2 compressores ali, provavelmente, e vou ter os manifolds, né? Já estou considerando uma instalação aqui, né? Uma interligação, Isso. uma tubulação com válvulas, manifolds de carga, vou ter os boxes, né, as baias, onde eu vou fazer a parada da carreta, considerando um pouco aqui de obra civil, instalação mecânica, elétrica, SPDA, sistema de combate a incêndio, etc, etc. Isso pode estar girando em torno de 2 milhões a 2 milhões e 250, 2 milhões e 300 para essa capacidade, considerando a redundância. Depois uma carreta para transporte, uma carreta para 8.400 metros cúbicos,
vai girar em torno de 1.100.000, 1.200.000 também. Uma carreta completa, já com o sistema rodante, homologada, documentada, pronta para rodar. Vamos dizer assim, vai na concessionária, já te entrega o emplacado e tudo, tá aqui a chave, pode ir. Obviamente, você tem o custo adicional do caminhão. Um caminhão mecânico, que, bom, a gente está com essa iniciativa agora de fazer uma conversão de frota, sair do diesel para ir para o biometano, né, para a utilização do gás. Existe, obviamente, isso aqui é de conhecimento de todo mundo, uma diferença considerável de preço, né, de compra Uhum. desses caminhões. Mas um caminhão pode girar aí em torno dos 900.000, um caminhão a gás, ou 600.000, 650.000, um caminhão a diesel. Considerando aqui que são as carretas, elas pesam, quando ela está cheia já com gás natural, com biometano, em torno de 45 toneladas, né? Então não é equipamento leve, você precisa de um caminhão truncado, um caminhão de mínimo 440, 460 HP. Depois do. E aí, para um sistema na entrega no cliente, a gente está falando aí de 7.000 a 8.000 por dia. Um sistema que aproximadamente 150 metros cúbicos hora pode atender. Uma estação em torno de 400.000, 500.000 para fazer a entrega. Isso já manifold, obra civil, unidade redutora de pressão, com toda a telemetria embarcada. Então, tá girando aí uma ordem não tanto de grandeza, tá? Quem Aham. quiser afinar valores, estamos à disposição. Legal, legal. É só para ter uma referência mesmo. Eu nunca tinha. Eu, particularmente, pensei que seria um pouco maior os investimentos, sabe? Não Uhum. tinha ideia disso. Cara, aqui, fantástico. E hoje vocês estão olhando para posto sempre híbrido, né? Então, operando com os outros tipos de combustível também, porque senão não para de pé também o negócio, né? Então, é uma pergunta que é uma análise comercial um pouco, vamos dizer assim, tenebrosa, né? Porque um posto, por exemplo, na rodovia, querendo ou não, a gente sabe que o setor de carga pesada ainda consome muito diesel. Uhum, O diesel, apesar de não deixar uma margem tão grande assim, você acaba tendo muito volume. uhum, Então, você ter um posto dedicado a biometano é interessante. A gente tá olhando isso, está em vias, de fazer um anúncio, espero eu, nos próximos meses, que vai ser um posto que vai ser construído próximo a um complexo que tem vários centros de distribuição de empresas que estão com iniciativas do uso de gás natural na sua frota. tô São ansioso para empresas saber dessa notícia conhecidas aí. do mercado. Então, esse é um caso que o posto para de pé, porque você já tem uma demanda fixa contratada. Entendi. Agora, você partir do zero, fala assim, vou colocar um posto só de gás, assim, É a não ser complicado. que o dinheiro esteja parado e sem necessidade de encostar nele, mas Uhum, caso contrário, o combustível líquido é o que vai complementar a tua venda, não tem como. legal. É, bom, show, cara. Dessa parte de compressão, transporte comprimido, você tirou bastante dúvida minha, entendo que você vai tirar bastante dúvida dos Show, ouvintes que fico estão aqui. feliz. Você comentou sobre liquefação. Vocês têm operação de liquefação de gás hoje no Brasil? Não, no Brasil não temos nenhuma operação de liquefação. Uhum, A gente está trabalhando em vias disso. A liquefação ela tem uma série de complexidades, vamos dizer assim, se sim. tratando em valores, principalmente para liquefação. São projetos que precisam ter uma garantia real de disponibilidade, eles precisam Uhum, ter um volume grande. A liquefação, no nosso entender, ela não é tão viável abaixo dos 80, 70 mil metros cúbicos dia, considerando os custos que você tem para fazer a liquefação do gás, a própria infraestrutura que requer. Já em contrapartida, o transporte e a regasificação no outro ponto são custos muito baixos, né? uhum, Você consegue transportar maior quantidade de energia numa mesma viagem, né? Sendo totalmente competitivo perante o diesel ou qualquer outro combustível. Outra vantagem enorme que você tem é a autonomia que você gera para o teu consumidor, porque você pode deixar um volume estocado na planta dele
que pode ser de 1, 2 ou 3 dias de autonomia, né? Tá lá no estado líquido e com um footprint bem reduzido. Mas assim, tivemos diversas consultas, fizemos várias propostas, mas quando faz aquela análise GNC-GNL, o GNC ainda tá sendo a preferência pelo grau de investimento inicial. Entendi. Entendi. Mas eu acredito que nós vamos ver muita iniciativa de GNL, Ricardo. Vai ter uma demanda muito, muito grande pelo GNL ainda, principalmente quando a gente fizer a transição na frota pesada. O comprimido hoje na frota pesada, eu vou falar assim que é o protótipo para validar que é possível utilizar o gás no caminhão pesado. Uhum. Então, assim, uma vez que toda essa questão for amadurecida, a próxima pergunta que vem, beleza, como que eu amplio minha autonomia agora? Porque, assim, você não vai ter posto de biometano no Brasil espalhado. Sim. Então, hoje o cara que utiliza o biometano ou gás natural na frota pesada, você pode ver que ele tem uma rota dedicada, Uhum. ou uma rota que tem uma limitação, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, algum pedaço do Paraná, algum sul de Minas, enfim. Ele tem a Ele logística procura rodar, engessada. ele tem uma logística que atende a necessidade dele de abastecimento quando ele precisa. Uhum. Agora vamos supor que o cara tem que sair de Porto Alegre e precisa ir até Belo Horizonte, por exemplo. Vai falar, ok, a única forma de eu conseguir isso vai ser com o GNL, né? Eu preciso de uma autonomia maior. Sim. Então, assim, o GNL vai ser essa transição. Então, eu acredito que o GNL ou BioGNL, a gente vai começar a ver ele também como uma aplicação dentro da frota pesada e, obviamente, na indústria. A indústria vai ser uma grande consumidora desse BioGNL em função dessa autonomia que você gera, né? Uhum. Vamos fazer um comparativo um pouco grosseiro aqui, mas que sirva de exemplo para todos. Um consumidor industrial consumindo GNC hoje em dia da carreta, ele tem 8.000 metros cúbicos de gás natural estocado com uma carreta que vale 1.200.000, sendo que a Sim. estocagem dele é a própria carreta. Então entra a carreta, sai a carreta, entra a carreta, sai a carreta, é a estocagem dele. O Uhum. máximo que você consegue gerar para ele ali é autonomia de horas, ou de talvez um Uhum. dia de consumo, com um custo altíssimo, o custo de estocagem. O GNL, o cara utiliza um ISO container de 40 pés, com uma Uhum. capacidade aí de 23, 24 mil metros cúbicos. Então, nós estamos falando de pelo menos 2 vezes e meia o que Sim. seria uma carreta de GNC, sendo que um ISO container de GNL custa em torno de 500, 600 mil reais, metade do preço. Caraca, Então, não sabia disso. por metade, Pensei que era mais por caro. metade do. Não, um ISO 40, se você for cotar na Ásia, você vai pagar em torno de 100, 105 mil dólares. Não pode ser mais do que isso, não. Estou falando só o ISO container, né? Uhum. Sem o semi-reboque, sem nada. Uhum. Mas o ISO container, ele te dá essa versatilidade, porque você pode um dia colocar ele em cima do semi-reboque, num porta-container, literalmente, eles têm o Sim. spino lock, você usa para o transporte. O dia de amanhã, você precisa gerar autonomia, estocagem num cliente, você descarrega ele, ele vira uma estocagem fixa. Caraca. Você precisa utilizar ele no transporte ferroviário, ele vai tranquilamente no vagão do trem também. Então você pode fazer o modal ferroviário com GNL. Te digo mais, você quer utilizar ele numa barcaça? Você coloca ele já é um ISO, então ele pode ir numa barcaça para um transporte marítimo, fluvial. Então ele te dá uma versatilidade enorme. E o Uhum. cara, pela metade do preço, tem 2 vezes e meia a estocagem. Então, Entendi. assim, em determinado momento ele vai entrar porque a necessidade de segurança de abastecimento é aí onde o gasoduto ganha, por exemplo, do modal rodoviário. A Uhum. segurança que você tem de abastecimento com duto é muito maior que com Sim. a rodovia. A rodovia você tem uma greve, enfim, acontece qualquer coisa, você tem que prever essas falhas, esses acontecimentos. Mas mesmo assim, fechou a rodovia, como é que você passa? Vamos pegar outro exemplo aqui. A época que teve muita greve dos caminhoneiros, que ninguém podia passar, etc, etc. Como é que você fazia com o fornecimento rodoviário?
você deixava o cliente ali meio que à mercê, né? Então, Uhum. o gasoduto te dá essa segurança de fornecimento. Assim, eu já vi casos também de escavação, furou o duto ali, também dá um pepino danado, mas a chance é muito menor, vamos dizer assim. Então, o Sim. GNL ele vai ter essa importância na questão da autonomia e na segurança em você ter volume estocado. Legal, Mas cara. são Legal. cenas que eu acho que a gente vai ver nos próximos, Eu, talvez nos eu- próximos anos. Não acredito que seja algo tão repentino assim, mas a gente vai ver muito GNL ainda. Mas tua percepção é interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nessa ótica, tá? Eu quero ouvir um pouquinho da IGAS agora, Hernan. Uhum, Você comentou no começo que vocês são fornecedores de serviços, e aí a minha pergunta é: sim, quais serviços? Agora, de forma resumida, você comentou bastante sobre serviços ao longo aqui do processo, e que vocês também são off-takers. Né? E eu queria que isso. você comentasse sobre esse negócio de off-taker orientado para o biometano, obviamente, e eu tenho uma outra pergunta, vocês também fornecem equipamentos? Se alguém quiser ir lá e comprar os equipamentos e fazer a operação, vocês fornecem isso? Comenta um pouquinho sobre o Perfeito. escopo da iGas e quem que é o perfil desse cliente da iGas. Tá, vou resumir agora primeiro o que é a nossa parte de atividades, então. Pela parte de serviços, a gente começa desde a parte da engenharia, né? Oferecendo todo o suporte de projeto, engenharia básica, engenharia detalhada, engenharia construtiva, do que são projetos mecânicos, projetos elétricos, dimensionamento de tubulação, projeto para estação de compressão, projeto para estações de odorização, que é um aspecto muito importante para o biometano. Todo biometano precisa ser odorizado, então a Uhum, gente fornece tanto a engenharia para fazer o projeto da estação, como o próprio equipamento de odorização também. Todo o projeto no aspecto de segurança, né, das instalações, da parte construtiva, das estações de compressão, estações de descompressão, estação de liquefação, estação de regasificação e também para o posto de abastecimento. Nós temos uma equipe de assistência técnica também, que pode dar todo tipo de suporte e manutenção para instalações já existentes, não necessariamente precisam ser as nossas. A gente pode ir a campo, fazer um levantamento de como está toda a infraestrutura e fazer montar um plano, né, um cronograma de manutenção, que inclui serviço, peças, etc. Dentro dos serviços, temos o serviço de compressão, transporte e descompressão, né? Vamos supor, você tem. Aí entra um pouco a questão do off-taker, né? Você tem a produção do biometano, mas você não quer adentrar ao aspecto logístico, você não quer se aventurar em ser um comercializador, você quer parar na produção. Então, eu faço o serviço de compressão, transporte e descompressão, onde eu posso fazer todo o investimento no equipamento e eu vou ser remunerado numa tarifa, num X reais por metro cúbico, que eu vou comercializar diretamente ao cliente. O mesmo se aplica para o GNL, onde eu posso fazer liquefação, transporte e a regasificação. E a parte do posto de abastecimento. Posto de abastecimento também pode ser uma infraestrutura onde a EGAS faz todo o investimento, onde o investimento pode ser dividido junto com a outra parte interessada, pode ser feito um posto em parceria para revenda. Como serviço, a gente tem a parte de locação de equipamento também. Então, vamos dizer, você tem um projeto, você tem o capital um pouco restrito para fazer investimento, então você pode optar por uma locação. A Igas pode fazer a locação dos compressores, pode fazer a locação das carretas, pode fazer a locação das unidades redutoras de pressão que vão no cliente. Todo equipamento é alugado, obviamente manutenção, etc., de responsabilidade da empresa que aluga, podendo ser contratada de nós também. Isso um pouco na parte de serviços. Todos esses produtos que fazem parte dos serviços, tirando o compressor de alta pressão é o único item que a gente não fabrica. Tem diversos fabricantes aí, tanto no Brasil como no mundo afora. A gente tem muitas experiências positivas com alguns, a gente tem dois ou três aí que são nossas marcas de preferência, que a nossa engenharia já tem um conhecimento amplo da máquina, a gente mesmo performa a manutenção, a gente compra as peças do fabricante, faz toda a manutenção.
Então, o compressor a gente compra diretamente. As carretas para transporte de biometano são engenharia e fabricação nossa. É tudo fabricado em Araraquara. As estações para fazer a descompressão do biometano no ponto de consumo são tudo engenharia, fabricação nossa também. É, Depois tem os sistemas de estocagem, né, que viriam ser o que a gente chama da cesta pulmão, ou os buffers para armazenagem, também são fabricação nossa. As estações de regasificação também são projeto e fabricação da IGAS. Caraca, vocês fazem tudo. Ó, eu vou te falar que dentro do GNC, da área do comprimido, é que a gente tem o portfólio um pouco mais extenso, né? Caraca. E daí, vocês vendem os equipamentos também ou vocês fazem fabricação só, Não, só não, para a gente órgão? vende, a gente vende. Não, não, não. Nós temos alguns concorrentes, barra clientes, barra parceiros, que utilizam equipamento nosso. Aham. Então, o mesmo equipamento que a gente disponibiliza para o mercado é o equipamento que a gente utiliza. Então, Uhum. vamos dizer assim que nos últimos 20 anos, todo o aprendizado que a gente teve, todos os upgrades que esses equipamentos tiveram, eles estão disponíveis ao mercado. Então, para nós, tudo se trata sobre a eficiência. A descarga, o fornecimento do biometano, o segredo não está no transporte, apesar Uhum. de ter aqueles truquezinhos de fazer o resfriamento do cilindro, etc. Mas o grande segredo do fornecimento no modal rodoviário está na descarga, na eficiência da descarga. Então, assim, quanto mais gás, quanto mais biometano, utilizando uma linguagem popular, você conseguir puxar da carreta, melhor a tua eficiência. Porque Você querendo ou tá não, ganhando pela molécula, né? é um volume morto que fica dentro da carreta, que você fica transportando de um lado para o outro e que você não se remunera. E como a gente falou, o frete, ele é o maior vilão nessa história aqui, porque a gente paga muito pelo aço que a gente transporta e pelo pouco volume de gás. Então, por Uhum. exemplo, os sistemas nossos de descompressão, a nossa engenharia, eu tenho que tirar o chapéu pela nossa engenharia. Alguns anos atrás, desenvolveu um sistema, uma linha residual, que é como se fosse uma linha, um bypass, que quando você tem mais de duas carretas estacionadas, quando ela atinge um setup de pressão, ela automaticamente aciona a carreta que está cheia e faz uma descompensação da outra. Então a gente consegue voltar com 1 a 2 bar acima da pressão de entrega do cliente. Uhum. É muito comum a gente ver no mercado comercializadores ou empresas que fazem transporte de biometano ou de gás natural voltarem com 20, 25, 30 bar de pressão na carreta. Querendo ou não, é gás isso. Você transportou a 250 e voltou com 30. Então, quando Uhum. você chegar para comprimir, você não vai encher ela de novo, porque você já tinha 30 morto ali. Então, você vai encher menos gás ainda. Quando Uhum. você voltar para o cliente, você vai descarregar menos. Então, a gente volta com 1 a 2 bar acima da pressão de entrega. Se a indústria consome a 4, a nossa carreta volta com 5, 6, 7 bar de pressão. Caraca. Isso é um sistema de automação, faz a troca automática, ele lê e começa a fazer a descompressão do volume residual que tinha na carreta que estava consumindo. Então, por isso a gente denominou de linha residual, que é um sistema que, querendo ou não, quando você contabilizar isso no final do mês, é bastante gás que você conseguiu entregar para o cliente, e é uma logística menor, porque para levar o mesmo volume de gás para aquele cliente, eu vou fazer, vou dar um exemplo, 10 viagens por semana, enquanto o meu concorrente vai fazer 15 viagens por semana. Uhum. Então ele tem 5 fretes a mais por semana do que eu. Você Depois acaba sendo mais competitivo no final da história, né, cara? calcula isso por quilômetro, consumo de combustível, pedágio, desgaste de pneu, etc, etc, etc. Faz essa continha no final do mês, no final do ano, nos 5 anos de contrato e por aí vai. Hum. A Uhum. conta a gente faz com o cliente, né, com quem tem interesse, porque, querendo ou não, é de interesse da IGAS oferecer a melhor solução e que ela seja o mais eficiente possível. Sim. Então, uma coisa que é, só fazendo um comentário adicional, uma coisa que é muito surpreendente desse setor, quando ele começou, muita gente se assustava com valores.
Todo mundo pedia um preço de um compressor, um preço de um dispenser, um preço de uma carreta. E o pessoal se assustava, né? Porque Sim. falava, mas que isso, cara? Preço altíssimo, não imaginava que era isso tudo. Eu achava que era pôr um compressor aqui, conectar uma mangueira aqui, a outra na carreta e vai. Então, quando a gente começa a analisar o aspecto segurança, a instalação como um todo, cara, a Uhum. gente falou de alta pressão, é caro, nós estamos falando de segurança, etc. Então, assim, essa conta a gente gosta de trabalhar muito ela com o cliente, para ele perceber o real valor agregado da solução que a gente está oferecendo para ele. Nosso objetivo é dar uma solução 100% customizada, de acordo com a necessidade dele, e que atenda tanto no aspecto segurança, como no aspecto operacional, né? E, obviamente, a parte econômica, a gente tem que justificar isso tudo. Uhum. Então, para mim, nunca há nada melhor do que a resposta: você está caro, é tudo caro. Falei, então, peraí, me dá uma hora do seu dia que eu vou te demonstrar que não é caro. Então, assim, é uma missão. A gente tem que colocar tudo. Você sabe muito bem, você participou de diversos projetos, você já fez muito dimensionamento e você sabe que não há nada melhor do que colocar na ponta do lápis, e fazer a conta certa. Não adianta a gente comparar apenas CAPEX com CAPEX. Eu digo que a gente tem que fazer como, como o mundo afora faz, né? Calcular o total cost of ownership, né? O custo total de aquisição ao longo da vida útil daquele ativo que você vai ter. Então, a Exatamente. Às vezes, gente faz muita questão de estar presente com o cliente nessa etapa aí. às vezes o que parece ser viável não é viável, né? Você viu um case lá e achou que vai funcionar igual funciona lá, vai funcionar na tua empresa e não é assim. E às vezes o que não parece viável se torna viável por soluções que nem a sua, né? Se você conseguir escoar a molécula, que muitas vezes a planta de biogás não consegue escoar, né? O grande desafio da planta de biogás é escoar a molécula, seja Isso. por meio de geração de energia elétrica, que pode não ser tão atrativo, ou na geração de biometano, quando você já tem uma escala que começa a fazer sentido isso. Cara, sim, fantástico, Hernan. Eu tenho uma última curiosidade, uma pergunta. Eu acho que Diga. você não falou sobre isso, que é o quanto de molécula vocês estão, de biometano vocês estão trabalhando hoje? Quanto que vocês Hoje têm de em dia, portfólio? Hoje em dia, no nosso portfólio, assim, a gente não tem nenhum contrato de fornecimento firme, tem muita demanda spot que a gente Uhum, tem abastecido. Um dos casos, por exemplo, foi o que você comentou lá no início, dos carros elétricos, por exemplo, é uma demanda spot. Esse é um projeto interessantíssimo que foi feito junto com a Porsche, uhum, onde foi o fornecimento de biometano para geração de energia elétrica, e a energia elétrica foi utilizada para fazer o carregamento de veículos elétricos. Depois, muita demanda de indústrias para fazer testes, indústrias do setor da aeronáutica, indústrias do setor cerâmico, indústria do setor de alimentos. Hoje em dia, se eu for contabilizar as demandas spots e a firme, a gente deve estar girando em torno de 80, 90 mil, quase 100 mil metros cúbicos mês de biometano, entre uma caraca, demanda e bastante outra. coisa. Tudo no É, modal rodoviário. tudo modal rodoviário, 100% rodoviário. Legal, legal. 100%. É, Uma pergunta que você me fez, que acho que eu não te respondi ela, ou se respondi foi muito em breve, foi sobre a questão do off-taker, uhum, né? Você bem mencionou que uma das dificuldades que às vezes o setor encontra é como escoar essa molécula. Então aí é onde a gente se posiciona, se coloca na posição de ser o off-taker, né, da produção. Ele pode tanto me ofertar o biometano na saída da purificação, na saída de uma membrana, de uma PSA, e eu me encarregar, assumir a responsabilidade de comprimir, como eu uhum, posso pegar o biometano já comprimido também. Vamos dizer assim, o uhum. produtor decide investir na planta de compressão, ele me vende o biometano a 250 bar. Eu assumo, assino um contrato com ele por uma demanda firme, fixa. Obviamente, os contratos de longo prazo são a preferência, né? Não menos do que 5 anos, até para justificar investimento, etc, etc.
E aí a gente passa a ser o comercializador dessa molécula. Vocês estão Então, esse considerando pegar biogás também ou entrar no negócio de uma planta de biogás como sócio? a possibilidade de entrar como sócio, ela sempre existe, nunca fechamos essa porta. Uhum. Obviamente, a nossa preferência seria comprar a produção do biogás. Vamos dizer assim, eu tenho o meu Tá. biogás na saída Que do é o teu core business, biodigestor, né? que é, vamos dizer assim, tá nessa composição. É, Nós temos uma parceria hoje com a DMT da Holanda, que é um fabricante de sistemas de dessulfurização e de purificação de biogás. Então, é mais uma atividade que entrou no nosso escopo, né? É, vou aproveitar, vou dar um pouco meio que em primeira mão isso. É um projeto muito similar ao que era o projeto do Jeff, né? Uhum. Que a intenção é fabricar esse equipamento aqui no Brasil, ou a grande maioria dos componentes do equipamento aqui no Brasil, como forma de disponibilizar ao mercado um equipamento mantendo a mesma confiabilidade, robustez e tecnologia, porém com um custo mais acessível. Da mesma forma, a gente utilizaria todo o nosso departamento de engenharia e de assistência técnica para ter uma equipe de prontidão para fazer todo o atendimento necessário, tanto no Brasil como em alguns países da América do Sul, onde possam surgir esses projetos. Então, junto com a DMT, a partir da parceria com a DMT, que a gente antecipa dois passos, vamos dizer assim, do nosso posicionamento. Antes era somente na disponibilidade de biometano, agora é na disponibilidade do biogás. Então, Legal. eu consigo ofertar hoje o escopo da dessulfurização e também da purificação com a tecnologia de membrana. Então, para o biogás, temos as duas. Temos interesse em analisar projeto? Temos, mas preferencialmente prefiro ser o off-taker do biogás bruto, vamos chamar ele assim. E a partir Legal. daí eu aplicar todo o know-how e tentar escoar ele para os consumidores ou para posto, como eu tinha te comentado. Cara, fantástico esse posicionamento de vocês, primeiro dominando toda a cadeia, né, do modal rodoviário, inclusive desenvolvendo seus próprios equipamentos, sua própria tecnologia. E vamos lá, a partir do momento que você entende que purificar a molécula pode ser uma barreira para você ser o off-taker e decidir estabelecer uma parceria e nacionalizar esse equipamento, você está criando uma barreira para os equipamentos importados também, de entrada no mercado, né? E fortalecendo o mercado nacional. Então, pô, fantástico o bate-papo aqui, Hernan. Acho que o recado que eu deixo para quem está nos ouvindo é: se você tem essa produção de biometano na casa de 8.000, 7.000 metros cúbicos por dia de biometano e não sabe o que fazer com esse biometano, a gente tem aí Gás do Hernan que está aqui, pronto para Conte sentar na conosco. mesa e conversar com vocês, né? Hernan, uma última, uma última pergunta, já caminhando para o final, qual que é a tua visão estratégica sobre o futuro do mercado de biometano? Né? Como é que vocês estão se posicionando e o que você imagina que possa acontecer nos próximos anos? Ô, Rei, eu acho que isso aqui é uma opinião praticamente que popular, né? Acho que todos nós que estamos no mercado, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a ele e em relação a tudo que ele vai nos proporcionar nos próximos anos, né? Quando já começamos a falar do hidrogênio e de outras alternativas que vão surgir nos próximos anos. E que não foi nada diferente com o mercado do gás, né? O mercado do gás, quando surgiu, gerou esse calor, gerou essa necessidade e ele, de fato, se consolidou, porque o gás natural, até então, era uma das fontes mais limpas que a gente tinha até o biometano, de fato, começar a ter uma participação, mesmo que pequena, mas que vai ser super expressiva nos próximos anos dentro da nossa necessidade por combustíveis. Nós, como IGAS, vou dizer, 2019 a gente tinha previsto apenas 5% de biometano dentro da nossa matriz. Menos de 2 anos a gente refez as contas. Hoje em dia a gente considera que o biometano deveria tranquilamente nos próximos anos chegar a 60% da nossa matriz, Que legal. dado o interesse do mercado, dado as notícias que a gente vê no dia a dia. São projetos que estão sendo anunciados, iniciativas que estão sendo anunciadas,
todo o setor, desde a parte de regulamentação, legislativo, tecnologias, aspectos comerciais e tudo, cada vez estão ficando mais estruturados, vai te dando uma segurança maior para você investir nesse mercado, para você investir e não desistir, né? Ficar agarrado Uhum. nele. Então, a gente vê o setor de carga de transporte pesado como um caminho sem volta. Eu acho que muito a iniciativa da Scania, da Iveco, reforça o que a gente pensa, porque tem empresas desse porte apoiando o desenvolvimento do setor, extremamente importante para trazer segurança e confiabilidade. Então, o setor de carga pesada. Cara, as mudanças climáticas que a gente vem enfrentando, né? Vamos falar, às vezes é uma palavra que gera medo, né? O pessoal fala do aquecimento global, etc. Mas eu acho que a necessidade que a gente tem como ser humano de analisar o nosso comportamento como consumidores, ser consumidores mais conscientes, e eu acho que as grandes indústrias estão enxergando isso também. Então, elas estão vendo a necessidade de ter uma matriz limpa, de Uhum. ser referência, vamos dizer assim, em processos produtivos verdes, ou de baixa emissão, ou de zero emissão. Então, a própria indústria trazendo para dentro de si essa cultura dessa necessidade, querendo ou não, impacta no mercado, impacta nos investidores, nas empresas que trabalham nele, o que demonstra que é o interesse. Então, a indústria também vai ser um setor que vai cada vez mais fortalecer esse mercado. Então, a gente acredita muito nisso também. E depois eu vejo algumas atividades logísticas do setor ferroviário e do setor marítimo, que eu acho que são setores que têm o conservadorismo do combustível, Uhum. mas que já estão começando, a gente já está vendo algumas iniciativas para o uso de energias renováveis e algumas apontando para o biometano, o biometano liquefeito, hidrogênio, etc, etc. Então, hoje em dia, como IGAS, a nossa convicção, além de ser forte, ela é totalmente certeira. Nosso foco hoje está no biometano, em desenvolver cada vez mais o biometano, em ter mais participação de biometano dentro do nosso mix. E, obviamente, somando o nosso know-how do transporte rodoviário, nosso principal papel aqui, não só da IGAS, dos nossos clientes, dos nossos parceiros de negócio, das empresas que também estão na área da distribuição, o nosso papel é tentar acelerar a expansão do biometano com o sistema rodoviário, obviamente, disponibilizar ele nas regiões onde ele não está disponível, e dessa forma acredito que é, a gente só tende a engrandecer toda essa cadeia de valor, fomentar ela como um todo. Então, o biometano é a nossa aposta, vamos dizer assim, se eu tivesse um joguinho de dardo aqui, eu só teria um círculo escrito biometano e acertando somente nele. Então, é mais ou menos um pouco essa a nossa visão. Fantástico, cara, fantástico. Ah, assim, deixa teus contatos aí, o teu LinkedIn, o contato da IGAS, como é que faz para encontrar a IGAS? De repente, quem está nos ouvindo e tá procurando um parceiro que nem vocês para destravar o projeto de biometano, como é que faz para encontrar a IGAS? Como é que faz para encontrar o Hernan? Bom, a IGAS podem acessar o site, é o igas.com.br. Lá vocês vão encontrar algumas informações. O site está passando por algumas atualizações, mas tem bastante coisa. No LinkedIn vocês podem me encontrar como Hernan Zual. É, talvez vai estar escrito o meu nome depois, porque ele é meio complicado. Então, no LinkedIn você pode me encontrar, no Instagram a IGAS está lá também como @grupo IGAS. No próprio LinkedIn a gente está lá presente também. Meu telefone a gente deixa aqui, cara, pode mencionar como é que. Depois eu posso colocar na descrição, ou o pessoal pode entrar em contato com você direto. Telefone para contato 031 993960027. Como todo bom comercial, disponível 24/7/365, sábado, domingo, feriado. Fantástico, fantástico, Hernan. Cara, eu só tenho a agradecer o seu tempo, o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você esclareceu muitas dúvidas de projetos de biometano, considerando o modal rodoviário, trouxe bastante indicador aqui para destravar projeto. E eu acho que o mais importante desse canal de comunicação é
O mercado entender com quem que ele pode fazer negócio, sentar e conversar para destravar esses projetos de biometano, conseguir escoar a molécula como um todo, assim, sabe? Bom, você que está nos ouvindo e chegou até agora, né, tem um convite para te fazer. Além de estar aqui em contato com o Hernan, se você quer buscar fornecedores da cadeia de biogás, tem a B2 Biogás, ela não sei quando você vai estar ouvindo, mas em breve vai estar no ar, o catálogo com todos os fornecedores do setor. Então não vai ter desculpa para você falar assim: ah, não encontrei o parceiro certo, além da Igás, né? O Igás está aqui, grande parceirão nosso, entre em contato com eles. E se você ainda não está cadastrado na B2 Biogás, se cadastre o quanto antes. Hernan, mensagem final e encerramos o nosso bate-papo. Bom, mensagem final, na verdade, mensagem de agradecimento, Ricardo. Muito grato aqui pela oportunidade de a gente bater esse papo, de poder explicar um pouco a nossa trajetória desde o início limpando o vidro até o momento de estar transportando o biometano. Te parabenizar pelo trabalho, acompanhei desde o início. É um trabalho super importante para o setor, trabalho muito nobre, muito digno. Desejar muito sucesso nessa caminhada. Com certeza nos encontraremos muitas e muitas vezes. Mensagem final é mais essa, acho que tá aqui um pouco tudo contextualizado. Dizer que a IGAS está à disposição. A IGAS é uma empresa que preza por esse trabalho em parceria. O nosso foco aqui é o mercado, não é somente a empresa, mas é fomentar o mercado pelo bem de todos, por um mercado robusto, estruturado, confiável, principalmente confiável. Acho que a confiança é a base de tudo, tanto para o produtor, para o consumidor, para o comercializador, e dizer que, bom, o biogás, o biometano é uma realidade, vamos aproveitar. Antes se falava que o gás natural era a ponte para o gás natural, então o biometano é a ponte para, a gente não sabe, então vamos aproveitar que ele está disponível, muita coisa boa para ser feita. Ele só Estou está à começando. disposição, então, vamos pegar a onda no momento certo, né? Aproveitar que é Exatamente. tipo aquelas ondas, tem a onda da pururuca, não é? Aquela que não termina nunca, da pororoca, Pororoca, exatamente. Então, aproveitar que seja algo desse estilo, né? Então, assim, novamente, Ricardo, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme, foi maravilhoso passar esse tempo aqui e colocar um pouquinho da nossa breve, intensa e bela história. Show. Eu que agradeço, e para quem não sabe, eu acho que o Hernan mesmo sabe, bem no começo do movimento Dr. Biogás, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Os primeiros vídeos saiu para o ar, dando um incentivo. Hernan, te agradeço, porque aquela mensagem foi um divisor de água naquele momento, viu? Pessoal, agradeço a atenção de vocês e até o próximo podcast.